Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais esse dia onde nós vamos fazer mais uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor, e o alimento para a vida no dia de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1, onde a palavra do Senhor diz assim: Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. A primeira coisa que devemos saber é que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito para levá-los até Canaã, lá no Monte Sinai, Deus entregou para Moisés a tábua da lei, os mandamentos do Senhor, a direção para o povo de Israel. E foi também lá no Monte Sinai que Deus deu a Moisés a direção para a construção de um tabernáculo. E dentro desse tabernáculo, que era um tipo de uma tenda, que desmontava e montava conforme as ordens de Deus, lá dentro desse tabernáculo tinha um lugar chamado de Santo dos Santos. E dentro desse lugar chamado de Santo dos Santos ficava depositada a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi feita de madeira de acácia e revestida de ouro por dentro e por fora. E dentro da arca estava guardado as tábuas da lei, que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai. O maná que caía do céu, que era o alimento que Deus alimentava o povo todos os dias. E ainda dentro da arca estava guardado a vara de Arão, o sumo sacerdote. E esta arca tinha como principal objetivo mostrar ao povo a presença de Deus. Ela não era exatamente a presença de Deus, mas ela continha a presença de Deus. Simbolizava a presença de Deus. Simbolizava a presença do Deus Altíssimo. Essa arca tinha uma importância tão grande que nas guerras ela era conduzida na frente do exército. E muitas das vezes o povo de Israel vencia as batalhas só por causa da arca que estava na frente. A presença de Deus estava na frente do exército. Esta arca era chamada da Arca da Aliança, a Arca do Concerto. Na verdade, a arca era o que havia de mais sagrado para o povo de Israel. Só que houve um momento muito difícil para o povo de Israel. Era o período em que o sumo sacerdote era Eli. Ele tinha 2 filhos, um se chamava Ofni e o outro Finéias. Esses moços eram tão devassos que a Bíblia os chamam de filhos de Belial, filhos do mal. Não temiam a Deus, roubavam as ofertas e, não satisfeitos, abusavam de seus poderes sacerdotais e praticavam imoralidades com mulheres dentro do templo. E um dia eles foram para a guerra e colocaram a Arca da Aliança na frente. Colocaram o objeto que representava a presença de Deus na frente. Só que nesta guerra, Deus deu um basta à promiscuidade de Ofni e Finéias e permitiu que o inimigo roubasse a arca. A arca era tão sagrada, era tão poderosa, que somente a tribo de Levi podia encostar nela, porque a tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes, que eram responsáveis pelos cuidados de tudo que pertencia ao templo, inclusive a Arca da Aliança. Nenhuma outra tribo podia encostar na arca. Se alguém que não fosse da tribo de Levi tocasse na arca, era fulminado na hora, morria, não podia tocar de jeito nenhum. Deus estava tão triste com a espiritualidade do povo de Israel, principalmente de Ofni e Finéias, que naquele dia, naquela guerra, ele permitiu que os filisteus, que eram inimigos de Israel, levassem embora a arca. A arca foi levada e colocada dentro do templo de Dagom, que era um dos deuses dos filisteus. E logo na primeira noite que a arca permaneceu no templo de Dagom, já no outro dia a estátua de Dagom estava caída diante da Arca da Aliança. Os filisteus levantaram a estátua de Dagom, mas na segunda noite ela tornou a cair. Só que agora não só caiu, mas também ela estava com a cabeça cortada.
os filisteus caíram em si e viram a loucura que fizeram de levar a arca da aliança. Eles viram que o poder de Deus estava naquela arca e todos com medo resolveram levar a arca para longe. E devolveram a arca da aliança e ela foi levada para a casa de um homem chamado Abinadab. E Eleazar, que era o filho de Abinadab, foi consagrado para cuidar da arca do Senhor. Dito isto, quero fazer uma observação muito importante em relação à arca. É que a Arca da Aliança sempre foi um canal de bênção para Israel. Era o ponto de referência da presença de Deus. Portanto, a arca era o centro dos milagres e prodígios de Deus sobre todo o povo de Israel. E agora a arca estava guardada na casa de Abinadab. E a Bíblia vai dizer no versículo que lemos que ela permaneceu lá por 20 anos. 20 anos Eleazar cuidando da arca e o povo de Israel chorando, lamentando, sem a presença de Deus, sem a arca do Senhor, sem a arca do concerto. Não são 20 dias, são 20 anos a arca guardada na casa de Abinadab. E o pior é que nesses 20 anos não aconteceu nenhum milagre na casa de Abinadab. Não houve prosperidade, não houve transformação espiritual, não houve simplesmente nada que pudesse glorificar o nome do Deus Altíssimo. A arca na casa e a casa vivendo uma vida como se a arca não estivesse lá. Triste, mas uma realidade. Não testemunharam nenhuma bênção vinda de Deus, não viveram nenhuma promessa do Senhor. A Bíblia nem relata muita coisa sobre o período em que a arca permaneceu na casa de Abinadab. Na verdade, não há o que relatar. Esse período de 20 anos foram apenas um tempo de lamentação de Israel, e enquanto Deus esperava um arrependimento genuíno de Israel, a arca, que era o símbolo da presença de Deus, permanecia estacionada em um longo e expectante período na casa de Abinadab, guardada e servindo apenas como objeto que enfeitava alguma parte da casa, aguardando o cenário espiritual de Israel ser restaurado, para que ela voltasse a ser o centro de uma adoração correta. Agora presta muita atenção. Davi, ele sucede o reinado em Israel no lugar de Saul. E a primeira atitude de Davi foi buscar a arca da aliança. Davi sabia que não daria para reinar sem a presença de Deus. E no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 2, está escrito que Davi retira a arca da casa de Abinadab. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Só que quando eles estavam levando a arca pelo caminho para Jerusalém, um dos bois tropeça e o carro balança, e quando o carro balança, a arca balança junto. E para evitar que a arca caísse, Uzá, que era filho de Abinadab, coloca a mão na arca e morre imediatamente. Lembra que eu falei no início da reflexão que ninguém podia tocar na arca, a não ser o das tribos de Levi? Eu sei que muitos ainda podem questionar a intenção de Uzá, que era boa, mas uma coisa é certa, aqui nós já aprendemos uma grande lição, que Deus, ele não quer saber da sua intenção, ele quer saber da sua obediência. Deus, ele não quer saber se você fez alguma coisa boa, ele quer saber se você fez a coisa certa. E veja que quando Uzá, ele coloca a mão na arca e morre, Davi, ele se entristece e desiste de levar a arca para Jerusalém. E não só isso, ele olha ao redor e vê uma casa simples, um casal também muito simples que morava na casa. O nome do homem que morava naquela casa era Obed-Edom. E a arca permaneceu na casa de Obed-Edom por 3 meses.
E a Bíblia vai dizer que nesses 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, Deus abençoou grandiosamente a vida de Obed-edom e de toda a sua casa. Agora, olha o contraste. 20 anos que a arca permaneceu na casa de Abinadab, nada aconteceu. Mas 3 meses na casa de Obed-edom, Deus derramou bênçãos sem medida sobre aquela casa. Por quê? Para um, em 20 anos, nada aconteceu. Não houve manifestação de Deus. E para o outro, em apenas 3 meses, Deus manifestou através de bênçãos e milagres. Qual a diferença entre um e o outro? Qual a diferença entre Abinadab e Obed-edom? O Deus é o mesmo. A arca é a mesma. O que mudou foi somente a casa. E isto fez toda a diferença. Eu quero aqui fazer uma aplicabilidade para a nossa vida, começando com uma pergunta: quem é você? Quem é você diante da presença de Deus? Quem é você diante da arca do Senhor? Quem é você diante das tábuas da lei, do maná que era a provisão de Deus? Quem é você diante do cajado, da vara de Arão? Quem é você? Você é Abinadab ou Obed-edom? Por que a arca fica 20 anos na casa de Abinadab e não acontece nada? E 3 meses na casa de Obed-edom e ele muda a história, muda a vida da casa de Obed-edom. A história diz que Obed-edom prosperou grandiosamente em apenas 3 meses. A mulher que era estéril ficou grávida, houve cura, a pobreza foi embora. Como que se explica a arca ficar 20 anos em um lugar e não acontece absolutamente nada, e 3 meses em outro lugar e o homem prospera em tudo? O que Abinadab não fez que Obed-edom fez? Eu vou te mostrar agora exatamente o que aconteceu. Já começa pelo nome de Obed-edom, que significa servo. Primeiro ponto que você deve saber é: se você quer que Deus prospere sua vida, que Deus mude a história da sua família, você tem que aprender a servir ao Senhor. Obed-edom é servo. Abinadab apenas colocava a arca num canto e vida que segue, sem compromisso com as coisas de Deus. E tem mais, a presença de Deus estava na casa de Abinadab e não aconteceu nada. E a mesma presença estava na casa de Obed-edom e aconteceu tudo. Com isso, nós aprendemos e entendemos que o fato de Deus estar dentro da tua casa não vai mudar nada se você não se comportar corretamente diante desta presença. O que vai fazer mudar a sua história, o que vai fazer mudar a história da sua família, o que vai fazer você prosperar, não é o fato da presença de Deus estar dentro da sua casa, é a forma que você se comporta diante desta presença. Não adianta você dizer que Jesus está dentro da sua casa. Diga o que você está fazendo diante dele. Diga se você é Abinadab ou Obed-edom. Sabe por quê Abinadab não recebeu nada da arca de Deus? Simplesmente porque ele a desprezou o tempo todo, porque ele a ignorou o tempo todo, porque ele não confiou na presença de Deus o tempo todo. É por isso que tem muita gente que está dentro da igreja e Deus está dentro da casa dele 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos e a família ainda não foi transformada. Está todo mundo doente, está todo mundo perturbado, mas ele está na igreja e Deus está dentro da casa dele. Então por quê? Porque faz 20 anos que Abinadab está desprezando, ignorando, desvalorizando a presença do Senhor. Lembra de Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli? Na introdução dessa reflexão, nós falamos, foram para a guerra com a arca e morreram na guerra. E a arca foi roubada. Não é o fato de você ter a presença que vai garantir a tua vitória, é o que você está fazendo diante desta presença. Eu quero terminar esta palavra com mais uma pergunta, vinda do Espírito Santo para o seu coração. Quem é você, Abinadab ou Obed-edom, diante da presença do Senhor? O que você está fazendo diante daquele que pode mudar a história da sua vida? Glória a Deus,
Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós estamos aqui nesse momento e pedindo para que o Senhor venha nos abençoar e nos dar entendimento para que nós venhamos ter as atitudes de Obed-edom e jamais se comportar como Abinadab, jamais desprezar a tua palavra, jamais ignorar os seus mandamentos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos dá entendimento, nos dá sabedoria para que nós possamos verdadeiramente nos comportar corretamente diante da tua presença, diante de tudo que o Senhor quer para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus.